Obrigado, Matheus. Bom dia, pessoal. O Matheus, ele é, antes de empreendedor, um guerreiro que compartilha com os nossos valores. Alguém que tem uma ideia, alguém que tem um sonho muito grande, e não se cansa de perseguir. E persegue ele todo dia com muito afinco. E foi com base nesses princípios que nós montamos a Stone Pagamentos, uma empresa que escolheu atuar num mercado que já era um mercado consolidado. Era um mercado onde tinham 2 participantes, mas nós tivemos a capacidade de identificar que existia pouca transparência para um grupo de clientes, que a qualidade do atendimento não era boa, que faltava inovação e a gente via fora do país muita coisa nova acontecendo, mas as soluções, os produtos não chegavam aqui. E tinha um grupo de clientes que pagava muito caro. Então, quando nós criamos a companhia, nós tomamos como nosso objetivo atender o pequeno e o médio cliente brasileiro, onde todas essas variáveis apareciam de forma acentuada. Então, nós juntamos alguns empreendedores que tinham uma visão, tinham um sonho de montar um negócio para fazer diferente. E fazer diferente porque a gente olhou para frente e viu que tinham fatores de demanda e de oferta que estavam mudando. E que fatores são esses? Do lado da demanda, a gente via que existia um processo crescente de urbanização, que existia a chegada de um novo consumidor, inicialmente os millennials e agora a geração Z, que tem um perfil diferente de consumo, que tem um perfil diferente de relacionamento com as marcas. A gente está cada vez mais correndo, tem menos tempo de cozinhar dentro de casa, então o perfil de consumo de alimentos é diferente, a gente come mais fora, a forma da gente se deslocar também está mudando. E a gente também consegue olhar mais para frente e ver que, no Brasil e no mundo, a população está envelhecendo. Então, a forma como se compra está mudando, portanto, a forma como se paga tem que evoluir. E, do lado da oferta, existe o que a gente viu no vídeo. Aliás, seu vídeo está muito bom, Matheus, porque ele fala não só de tecnologia, mas ele fala de gente. E nós, como consumidores, e cada um de vocês, tem hoje um comportamento diferente que tinha há 5 anos e 10 anos atrás. Nós não só estamos conectados em rede, como nós estamos conectados o tempo todo e em mais de um aparelho. Então, são várias telas que a gente tem que coordenar, a gente gosta que as telas estejam todas elas sincronizadas. Então, o nosso comportamento está mudando. E isso veio muito com a evolução da tecnologia, da internet, da cloud. Mas mais importante do que a evolução da tecnologia é como essa tecnologia impacta a nossa vida. E não só como ela está impactando hoje, mas como ela vai impactar. Porque, com a chegada da tecnologia 5G, nós vamos mudar de novo os nossos comportamentos. Nós vamos ter novos serviços, nós vamos ter mais pontos de rede, nós vamos ter mais pontos de acesso, nós vamos ter novos serviços, e isso ainda vai acontecer, mas isso vai mudar bastante a forma como a gente vive as nossas vidas, como é que a gente paga, como é que a gente consome. E é muito importante quem vende produtos e serviços para o consumidor estar atento que a forma como a gente interage com esses produtos também está mudando, porque isso está induzindo comportamentos novos em nós como consumidores, e mais do que isso, está criando expectativas futuras a respeito de produtos que a gente nem conhece. Chegou um produto novo, a gente tem esse tipo de expectativa. Eu quero ter escolha, e a boa referência de quem faz isso muito bem é o Netflix. Eu quero ter usabilidade. E eu acho que quem foi pioneiro em mudar e mostrar a vantagem disso é a Apple. E eu quero ter uma facilidade em pagar.
Eu acho que o Uber, com o fenômeno de uberização, o pagamento sem fricção, o pagamento fácil, simples, rápido e transparente, foi uma inovação e a gente, como consumidor, espera esse tipo de coisa de todo produto e todo serviço que a gente vê. E foi com base nisso que nós montamos o sonho de criar uma empresa que está focada num consumidor, focada num cliente, e esse cliente é a pequena e média empresa, e o nosso posicionamento é: nós vamos ser a empresa, não de pagamentos, mas a empresa que vai ajudar o estabelecimento comercial a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Então, eu não sou igual muitas empresas que você vê no jornal e na televisão, que entrega uma máquina e cobra uma taxa, entrega uma máquina e cobra uma taxa. Nós temos um posicionamento de estar ao lado do estabelecimento comercial. Eu estou no negócio de conquistar coração. Porque quando você conquista o coração, fica mais fácil o cliente aceitar o seu produto e a sua marca. Então, em vez de enfiar uma máquina e cobrar uma taxa, e tem gente aí que nem cobra taxa mais, a gente está no negócio de se posicionar, de resolver problema. Então, nós somos focados no cliente. Nós estamos no negócio de ir no cliente, conversar com o cliente, entender o problema do cliente, abrir, deixar ele se abrir para dizer quais são as dores, e aí nós vamos resolver essas dores. Quem é que não gostaria de ter uma maquininha que ajuda o cliente a vender mais? Todo mundo. Quem é que não gostaria de alguém que ajudasse a gerir o seu negócio? Todo mundo. Então, é com base nesse sonho que nós montamos a companhia. E eu vou mostrar aqui como é que a gente se vende na rua, que é com base em 3 pilares. O primeiro é o atendimento, um dos temas importantes hoje aqui, que é o relacionamento com o cliente. Nós queremos ter, como posicionamento, ter o melhor atendimento. E a gente vai falar um pouquinho aqui da indústria, porque a gente entende que essa indústria sofria de um grau de atendimento deficitário. Segundo, nosso modelo de distribuição é um modelo de distribuição único, onde, ao invés de terceirizar a nossa força de vendas, a gente tem uma equipe própria com o nosso DNA, a gente vai falar um pouquinho desse DNA. E tudo isso com uma tecnologia que foi desenvolvida dentro de casa. Então, todos os softwares, todos os códigos, todas as unidades de processamento são projetadas e desenvolvidas no Brasil por engenheiros, por funcionários da companhia, porque a gente acredita que tecnologia é vantagem competitiva. Então, a gente decidiu montar uma companhia com 3 pilares que são os nossos diferenciais. Ao longo da nossa conversa, a gente vai aprofundar neles. Então, o que vocês viram aqui é o nosso modelo de distribuição, o nosso modelo de atendimento, o nosso modelo de logística, que é tudo feito com a equipe própria,
com um objetivo, atender esse cidadão que está aqui, que é o nosso cliente, o nosso pequeno e médio empreendedor, e esse é o Geraldo Mineiro, o nosso primeiro cliente. O Geraldo é o exemplo de como a gente quer tratar o nosso cliente. O Geraldo ele foi o nosso primeiro cliente, quando fizemos contratação do 1000º cliente, ele comemorou conosco, toda festa de final de ano ele está presente, quando faturamos o primeiro 1 milhão ele esteve presente, e quando fomos para Nova York fazer o lançamento das ações da companhia, o Geraldo Mineiro esteve conosco. E até hoje, todo mês ele vai na companhia, porque ele é um empreendedor e a gente consulta ele, todo produto que eu quero lançar, eu mostro para ele e falo, Geraldo, o que você acha? Ele, às vezes, não sabe exatamente por que não está bom, mas se ele demora mais do que 2 segundos, eu falei, está ruim, volta para a prancheta, porque tem que ser uma coisa simples, fácil e ágil. Então, o Geraldo, parceiro nosso, está sempre conosco. E, com base na nossa visão e o nosso foco no cliente, no dia 25 de outubro, nós tivemos a oportunidade de levar a bandeira brasileira para a Times Square, que é onde fica a Bolsa Nasdaq, em Nova York. E eu queria compartilhar com vocês o orgulho que é ver uma empresa brasileira e que sirva de exemplo para muitos empreendedores, muita gente que está inovando, muita gente que está criando produto, que, primeiro, dá para chegar lá. Então, vou compartilhar aqui como é que é esse dia, como foi esse dia para a companhia. Over 200,000 Brazilian entrepreneurs are getting paid and growing their business through Stone. We become a leading provider of financial technology solutions in Brazil. You believed in this team, and we will be very grateful for our entire life. We will remember all of you who have helped this story to get started. The culture, the excitement, what you're doing as a company is absolutely incredible. It's only the beginning of a much bigger journey as a public company. Nós estamos criando uma companhia que tem como meta atender os mais de 4 milhões de clientes pequenos e médios que existem no Brasil. E entre os nossos valores tem um valor que é o mais importante, que é esse aqui, que é a nossa razão de ser. Muitas empresas dizem que o cliente tem a razão. O cliente tem sempre a razão. Para a gente, o cliente é a razão da nossa existência. E o Geraldo, com essa foto, ele está espelhado em várias paredes dos nossos escritórios, para todo mundo lembrar, não só dele, mas o que ele representa. E o Geraldo foi conosco apertar o botão na Bolsa de Nova York. Ele é esse cidadão bem no meio aqui, porque a gente queria prestar uma homenagem à nossa razão de existir, que é o nosso cliente. Então, aqui, o Geraldo veio representar todos os pequenos e médios clientes brasileiros para que sirva de uma homenagem que a gente está fazendo para o nosso cliente num dia que foi um dia importante da nossa companhia. Agora, por trás de tudo que a gente faz, existe uma essência. Por trás de tudo que a gente faz, tem muito foco no cliente, tem muita tecnologia e tem uma cultura diferenciada. E eu gostaria de abordar um pouquinho como é que a gente olha o que está por trás dessa maquininha. Então, todo o nosso atendimento foi estudado, pesquisado, e buscamos referências no mundo inteiro, e acabamos chegando em algumas empresas que são os nossos estimuladores. Primeiro, fomos visitar a Zappos. A Zappos, para quem não conhece, site de e-commerce que vende sapatos nos Estados Unidos, a sede em Las Vegas, e fomos lá conversar, tocamos a campainha, porque a gente queria conhecer.
Quando você é uma startup e ninguém te conhece, você liga, ninguém atende, então você vai e se estaciona na portaria do prédio e espera o dono da companhia aparecer e falar: vim aqui me apresentar, sou da Stone, Brasil, e gostaríamos de conversar com você. Ele, pois não, pode entrar. Então, uma recepção, quem está preocupado com o cliente, atende em qualquer hora. Então, ele contou, fomos várias vezes, a Naline, que cuida de toda a nossa área de relacionamento cliente, está aqui, então ela teve algumas vezes lá, conversando, para entender como que você consegue chegar no coração do cliente. Depois fomos nos inspirar na Disney. A Disney, que tem logística, tem como missão encantar, e com base nisso, montamos a nossa própria tecnologia de relacionamento com o cliente, que a gente chama de hardware, porque a gente entende que tem que não só encantar, mas tem que chegar no coração dos nossos clientes, dos nossos estabelecimentos comerciais. E a gente se mobiliza e pensa o dia inteiro como é que eu consigo melhorar o serviço. E cada vez que eu evoluo, eu quero melhorar cada vez mais. E a gente está... Esse é o paradoxo do sucesso. Quanto melhor fica, mais difícil será. Então, a gente está sempre buscando evoluir e estamos conseguindo evoluir. E, com base nisso, a gente criou a nossa metodologia, que tem como essência essas principais variáveis, que acho que muitos de vocês conhecem, muitos de vocês fazem, mas o que é mais importante é o que está por trás disso, que são duas coisas. São as pessoas, a atenção com as pessoas e a tecnologia. A gente usa muito tecnologia para entender cliente, a gente usa muito dado para entender cliente, e, com base nisso, eu consigo atender melhor, eu consigo entender por que o cliente está me ligando, eu consigo atender mais rápido o cliente. Então, nós vamos falar basicamente de tecnologia e das pessoas. E do lado das pessoas, a gente se especializou em 3 coisas que são muito simples, mas são difíceis de executar. Um é atrair as pessoas corretas. Segundo, como é que você treina e motiva, e como é que você engaja. Então, a companhia se especializou e tem toda uma metodologia de recrutamento, onde as pessoas fazem provas de lógica, fazem provas de fit cultural. A gente explica muito o que a pessoa, o que cada candidato vai ter pela frente, para garantir que, quando alguém chega, realmente entendeu o que vai fazer, quer fazer e vai dar o seu máximo. E, de outro lado, nós temos a tecnologia. E a tecnologia, para a gente, ela serve para, primeiro, fornecer dados para nós acompanharmos como é que está o desenvolvimento da nossa operação, como é que está o desenvolvimento de cada um dos nossos colaboradores. A gente consegue identificar individualmente, como grupo, como operação. E, junto com isso, tem uma análise de dados fortíssima, que abastece um motor de inteligência artificial, que nos diz o que está acontecendo com cada um dos clientes. E hoje a gente consegue identificar com antecedência por que o cliente está me ligando. É muito fácil entender quando você sabe antecipadamente por que o cliente ligou. Se você sabe antes, você se prepara, você monta o script, você tira o problema. Quando o cliente te liga, você simplesmente dá a resposta para ele. Mas mais importante do que dar a resposta é você encantar. É você, na primeira chamada, falar: 1 minutinho, vou resolver seu problema. E aí resolve. Isso não só barateia custo da operação, como deixa o cliente muito satisfeito. Porque não tem, aguarda, segura o protocolo aí, depois você liga com esse protocolo, e aí demora, e etc. E nós inovamos na nossa operação. Eu acho que nós somos uma das poucas, se não a única operação no Brasil, que não tem URA. A gente atende todo mundo diretamente, porque o cliente ele não gosta de ficar esperando, o pequeno e médio empreendedor ele se perde na URA, e, com frequência, quando ele está na URA, a telefonia brasileira não é ótima, a ligação cai. Então, tudo isso impacta a qualidade do nosso serviço para o nosso cliente.
Então, a gente tem vários quadros para estar acompanhando a evolução da nossa operação, e a gente criou esse cidadão, o Xavier. O Xavier é o nosso motor de inteligência artificial que nos ajuda a entender a cada momento por que um determinado cliente está me ligando. E, com isso, o nosso time tem muita facilidade de se preparar para atender. E, por trás disso, tem uma plataforma única. Na companhia, a gente não tem que ficar fazendo alt-tab. É uma plataforma que conecta a turma de atendimento, a turma de vendas, a turma de logística e a operação. Então, está todo mundo na mesma plataforma, online, real-time, todo mundo abastece, todo mundo busca informação. Então, isso dá agilidade e simplicidade na resolução dos casos. O que a gente tem observado é que a nossa base de cliente cresce e a nossa produtividade acompanha esses resultados. E, no final, o que a gente tem? Primeiro, tempo médio de espera 4 segundos, numa operação que não tem URA. 89% das chamadas a gente resolve no primeiro contato. 91% é o índice que a gente mede internamente de satisfação do cliente e um nível de serviço de 96%. Então, a gente está resolvendo os problemas, está resolvendo mais rápido, com alto grau de satisfação. A gente acompanha a medida de qualidade do Net Promoter Score, mais conhecido como NPS, que é a medida de recomendação, e hoje nós estamos acima de 70, que é um grau bastante elevado. Então, a gente não abre mão do nível de qualidade, esse é um grande diferencial, principalmente para esse cliente. E por que isso? Porque no mercado existe um aumento da quantidade de transações de cartão de crédito. Todos nós aqui hoje usamos mais os cartões, os meios de pagamento eletrônico, sejam eles através de cartão de crédito, seja através de voucher, e cada vez menos cheque. Portanto, a dependência do estabelecimento comercial de que a máquina e o serviço seja bem provido aumentou. O nível de demanda, de sofisticação para a qualidade, aumentou. E a gente quer ser o líder desse mercado, não vamos abrir mão dessa variável. E esse é um mercado que continua evoluindo. E a nossa abertura de capital foi apenas um passo nessa evolução de mercado. Esse mercado ele vai continuar a crescer, ele vai demandar cada vez mais especialização. Até recentemente, a mesma maquininha estava no táxi, estava na companhia aérea, estava no hotel e na barraca da feira. E o que a gente está vendo é que, com o passar dos tempos, o nível de especialização que os negócios estão demandando está crescendo. A exigência de um serviço mais completo está subindo. Então, as necessidades de uma empresa como o Uber é diferente. A gente vai ter a conversa aqui mais tarde do 99 Táxi. O 99 Táxi tem, 99 tem as demandas de pagamentos específicas dela, que são diferentes do iFood, que são diferentes do Rappi, e que são diferentes do cabeleireiro e são diferentes da barraca de feira. Então, a gente vai ver uma especialização de verticais, com uma convergência grande de empresas que estão prestando serviços bancários, serviços financeiros e serviços de pagamento. O Banco Central está fazendo um esforço muito grande para trazer uma legislação de pagamento instantâneo e Open Banking para o Brasil, que vai ainda criar oportunidades e vai mudar o nosso comportamento como cliente. Tudo isso com uma inovação crescente. E a inovação vai desde moedas novas, a gente conhece, todo mundo já ouviu falar do Bitcoin, que é uma moeda que foi criada há poucos anos, mas tem mais de 200 moedas, criptomoedas. E, mais recentemente, acho que todo mundo ouviu falar da Libra, que está sendo criada pelo Facebook. Então, a inovação de moedas, a inovação de meios de captura, a inovação vai ser uma crescente. Então, nessa indústria, a beleza é que não morreremos de tédio. Agora, vai demandar
um aprendizado constante de todo mundo que estiver envolvido nessa indústria, porque não só vai ter muita inovação, como também o Banco Central está criando regulamentação nova, e para todo mundo entender para onde esse mercado vai, é importante acompanhar a evolução dessa regulamentação. E nós, na Stone, estamos nos preparando para isso. Nós nascemos como uma empresa de pagamentos, agora somos uma empresa que está provendo software e soluções para ajudar o estabelecimento comercial a gerir melhor. Para quem conhece os restaurantes e as lojas pequenas, o mais importante instrumento de gestão é o espeto. É aquele espeto que fica no balcão, a cada transação, pega-se o cupom e espeta no espeto, vai juntando aqueles papelitos, né, a cópia do recibo da transação, e no final do dia tira do espeto e organiza e vê quanto vendeu, para onde vendeu, que dia vai receber. Então, isso é coisa do passado, nós temos que evoluir. Então, além de software, nós também estamos colocando serviços financeiros e produtos de crédito para complementar o nosso portfólio. Estamos fazendo isso junto com vários produtos. Então, o Raio-X é um produto de conciliação importante. Lançamos a conta Stone, que é uma conta digital. Estamos provendo crédito para um público selecionado. Temos uma solução de fidelidade que se chama Collect. E estamos trabalhando com várias empresas e investindo em empresas de gestão, de ERP, de frente de caixa, que são soluções específicas para ramos específicos. Acho que todo mundo que almoça fora de casa, quando na hora do almoço vai para um restaurante, né, quando a gente vai para o restaurante de quilo, nós temos algumas dores. Quando a gente vai para um restaurante que é com menu, nós temos outras dores. Mas todo mundo tem a mesma dor na hora de ir embora do restaurante, que é pagar a conta. Acho que todos vocês já tiveram a experiência de estar na mesa do restaurante, na hora de pagar a conta, por favor, garçom, você pode me trazer a conta? Aí ele vai lá para um lugar que a gente não sabe onde é que vai, demora um monte de tempo, e volta com um papelzinho, que é a conta, dentro de um envelopezinho. A gente abre, a gente vê a conta, aí ele já foi embora, vamos dividir a conta aqui, por favor, garçom, dá para trazer a maquininha? Ele some de novo, fica um tempo lá em algum lugar, aí ele volta, traz a maquininha, a gente paga a conta, depois fala, por favor, eu queria o cupom fiscal, minutinho, né, vai lá, eu quero botar o CPF na nota fiscal, ele some lá para dentro, faz alguma coisa lá e depois volta, e tudo isso é ruim para a gente, que a gente quer ir embora, na hora do almoço eu preciso voltar para trabalhar, e é ruim para ele, porque a mesa ficou ocupada, tem gente na fila lá de fora. Então, esses tipos de dores que a gente está tentando resolver aqui, escolhemos food service como um ramo específico, que está cheio de problema, mas também vamos estar olhando, todos os ramos têm problema. Cabeleireiro tem problema, a parte de médicos, health, a parte de academia, tem um conjunto de ramos que têm problemas específicos, e o que a gente vai ver é uma especialização por ramo. E aí eu queria dividir com vocês como é que funciona as nossas soluções integradas num determinado restaurante, onde o fornecedor está levando os produtos que vão ser consumidos no dia, depois vocês vão ver o cliente fazendo o pedido num equipamento nosso, depois ele vai pagar a sua conta, depois ele vai somar os pontos de fidelidade, e no final do dia o estabelecimento comercial vai fazer toda a sua gestão financeira, pagamentos a fornecedores, pagamento aos seus colaboradores, e crédito, se for necessário, para capital de giro. Anos atrás, nós sonhamos com o potencial da tecnologia a serviço do pequeno e médio negócio. Anos atrás, nós sonhamos com o potencial da tecnologia a serviço do pequeno e médio negócio. A gente sempre soube que a pergunta que um dono de negócio deve fazer não é crédito ou débito, mas como é que eu vou vender mais, gerir melhor, para continuar crescendo? Esse sonho se tornou a Stone. E desde a primeira linha de código, nós o construímos para que lojistas de todo o Brasil pudessem se conectar, receber e crescer seus negócios. Tão simples como parece, tão potente e grande quanto um sonho deve ser, acessível e para todo mundo. A gente sabe que ninguém abre um restaurante porque sonha em gerir finanças e vendas. Verdade seja dita.
Tudo bem, a gente não sabe fazer o melhor filé da cidade. Então, deixa o nosso sonho tornar o seu sonho uma realidade. Do crédito para o seu negócio, a vantagens para o seu cliente voltar sempre. Sua nova gestão, sua nova conta. Integrado, automatizado e conectado através de dados, gerando milhares de interações que transformam o seu negócio através de insights. Bem-vindo ao futuro do seu negócio. Bem-vindo a Stone. Então esse é um exemplo de um restaurante onde a gente está fazendo toda a automação, igual a ele tem mais de 70 mil no Brasil, e a gente entende que o estabelecimento comercial precisa de ajuda e o que a abertura de capital nos proporcionou em termos de governança, de acesso a capital, de acesso a investidores, vai permitir que a gente continue a crescer e a expandir conforme os nossos planos. Então, eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar isso com você, e eu entendo que agora o Matheus vai fazer algumas perguntas. Obrigado. Tava brincando com o Augusto antes de começar que um dia a gente vai ter uma mixagem de som para colocar repente com... Pena que a gente não conseguiu botar ainda mais alto aí para impactar. Senão a gente ia tremer o prédio, aí o pessoal não ia conseguir trabalhar, Augusto. Gente, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu gostei bastante das perguntas, eu acho que eu vou na ordem de... Faz pergunta fácil, tá? Tem umas difíceis aqui. A segunda mais votada é pau. A primeira é do Gabriel Souza. Gabriel de Souza. O quão importante é para a Stone o papel de Customer Success frente às dificuldades em ser disruptivo em uma indústria dominada por poucas empresas? Quando você define o seu propósito, né, e o nosso sonho é um sonho grande, e define qual vai ser a sua vantagem competitiva, é muito fácil. Porque nós nascemos focado no cliente. Nós focamos em resolver o problema do cliente. E quando você nasce com isso, e toda a companhia respira isso, do primeiro até quem está entrando agora, fica muito fácil, porque está todo mundo alinhado. Nós não vamos discutir se é para a direita ou para a esquerda. É claro, quem vai definir é o cliente. Então, ficou na dúvida, pergunta o cliente. Vamos fazer aqui, chama meia dúzia de clientes, vamos perguntar, e ele vai dizer isso está bom, isso está ruim, tem que ser para lá, tem que ter para cá. Então, diferente do que muita empresa faz, que tem a sua linha de produtos e enfia os produtos no cliente, nós estamos no negócio de desenvolver junto com o cliente. E, para isso, você tem que ter uma companhia ágil, você tem que ter tecnologia proprietária, você tem que ter a cabeça das pessoas voltada, não adianta querer empurrar um produto que ele não quer, porque ele não vai vender, você vai brigar com ele porque ele não quer. Então, eu acho que tem muito a ver com a cultura da companhia. Se a companhia prioriza o cliente, não é para dizer que o cliente tem razão, não é para dizer que o cliente é razão, é para executar isso em tudo. E aqui nós estamos falando em lançamento de produto, em marketing, em atendimento, em prioridade de investimento. Tem muita empresa que fala, o cliente é a nossa razão, agora tem que fazer, não, corta o custo aqui, porque nós precisamos dar resultado. Então, a nossa visão é de longo prazo. A nossa visão é ser reconhecido pelo cliente como o melhor atendimento na nossa categoria, e a gente está se autoimpondo o desafio de ser reconhecido como o melhor atendimento do país. Então, a gente ainda está começando, a companhia iniciou suas operações em 2014, uma empresa jovem, tem muito ainda para trilhar e estamos perseguindo isso de forma obcecados. Legal, Augusto. E, na verdade, o motivo de começar contigo é porque muitas das empresas que a gente conversa sobre o tema clientes, colocar o cliente no centro, sempre existe uma discussão muito grande entre a minha empresa ela não é customer-centric, ela é muito business-centric, né? E eu tenho um problema de fazer esse trabalho down-up, né? Então, a ideia de trazer aqui o número 1 é para mostrar um pouco dessa linha e que isso dá resultado. E uma vez eu tive falando com o CEO e falei para ele, o que você terceiriza na sua empresa? Aí ele virou para mim e falou assim, eu terceirizo que não é core. Eu falei, então por que você terceirizou o teu atendimento ao cliente? Que é uma escolha que a Stone não fez.
Segunda pergunta, essa daqui é aquela que eu te falei. Augusto Lins, é do Renato Chialca. Grande Renato, então onde está? Nossa, lá em cima. Como a Stone está encarando a guerra de taxas e a entrada de tantas fintechs oferecendo payment dentro de uma vertical específica? E ele dá até o exemplo, o iFood Pay. Acho que a pergunta é ótima e quem gosta dessa pergunta é o jornalista, porque é o que vem de jornal, né? Guerra da maquininha é um negócio que ninguém sabe muito bem o que é, mas é bacana. E isso ajuda a vender. Mas, na realidade, o que está em voga é uma coisa muito mais ampla. São as maquininhas e tudo que vem por trás dela. E como eu mostrei aqui, o maior mercado não é o de pagamentos. O maior mercado é o de serviços financeiros e o de crédito. Mas dizer que a guerra é de banco não vem de jornal, né? Banco, maquininha é bacana. Então, a guerra da maquininha é o que tem sido divulgado muito. A gente fala com muito orgulho que nós fomos parte de quem teve como propósito abrir esse mercado. Esse mercado tinha 2 participantes e nós temos gastado muita energia em desenvolver soluções. Desde o início, nós desenvolvemos uma plataforma que tem como conceito trabalhar com API para se integrar com todo mundo, uma plataforma aberta. Os nossos códigos estão na área de desenvolvimento do nosso site, então quem quiser mandar transação conosco, vai lá, pega, corta e cola o código e pode começar a mandar a transação. Então, nós nascemos com uma coisa totalmente aberta, todo mundo que desenvolve código tem a missão de estar produzindo a sua API para poder integrar com parceiros. Então, para a gente é uma coisa muito natural a competição. Eu nasci competindo e eu nasci competindo com gente muito grande. Agora tem muita gente competindo, tem muita gente dando produto de graça. Eu, pessoalmente, não acredito em nada de graça, ninguém nunca me deu nada de graça. Eu entro na loja, não tem nada de graça para mim, eu entro no restaurante, não tem nada de graça. Então, se alguém está dando alguma coisa de graça, está errado. E o que a gente tem observado é quando não se tem uma vantagem competitiva, se dá de graça. Então, a gente tem encarado de forma muito madura e muito focado. Nós temos a nossa tese, nós temos o nosso sonho, nós temos a nossa proposta de valor. Nós não vamos poder servir todos os clientes que tem no mundo. Os clientes que estão conosco são os clientes que valorizam o nosso produto. Tem cliente que não é meu cliente e, por acaso, tem meu produto e esse pode deixar de ser. Mas o fato é que, de tudo que a gente viu ao longo desse ano, o impacto na nossa companhia foi muito pequeno, para não dizer insignificativo. E a forma como a gente compartilha essa informação nós divulgamos o resultado na semana passada, e o resultado mostra que a gente está acima do nosso plano, de acordo com o nosso plano. Então, tem muita guerra, a gente está achando ótimo a turma se matar, porque a gente está de acordo com o nosso plano e seguindo em frente. Então, a instrução dentro de casa é acelera, que a turma está se matando aí e a gente está conseguindo fazer o que a gente acredita. Legal. É o que eu sempre falo, né? No final do dia, é o cachorro que balança o rabo, né? Não o contrário. E o cachorro sempre é o mercado, sempre é o cliente. Vamos lá, gente. Pergunta do Charles, essa também eu gostei bastante. Quais foram os passos que a Stone deu para criar a metodologia, ele está chamando de metodologia hardware? Por onde começou e quais foram as etapas cumpridas mais importantes, na sua opinião? Primeiro, tudo parte da crença. Então, você tem que ter uma causa. A causa é o cliente e tem que estar todo imbuído do espírito de resolver o problema de cliente. Segundo, ter um time muito bom. Gente boa gosta de trabalhar com gente boa. Você escreveu mais cedo aqui no teu vídeo, sucesso atrai sucesso, né? Então, tem que ter um time muito bom. E a gente é muito cuidadoso no nosso processo de seleção, no nosso treinamento, no nosso desenvolvimento, porque a gente precisa ter pessoas que vão olhar para o mesmo problema e propor soluções diferentes.
Então, o time tem que ser excepcional e a capacidade de desenvolver a solução que se busca também tem que ser muito boa. Então, acho que chave foi ter gente boa, a segunda coisa é ter o propósito claro, e o fato de ter a tecnologia por perto nos permitiu desenvolver coisas, a gente está desenvolvendo todo dia, está todo dia melhorando, todo mundo é um inconformado, esse é o paradoxo, né? Quanto melhor fica o serviço, mais angustiado você fica para saber como é que vai melhorar. Então, é uma procura incansável para melhorar o serviço do cliente, e a gente está buscando referência no mundo inteiro, em todas as indústrias, para ver como é que a gente consegue impactar de forma diferente para o nosso negócio, que já foi um negócio de maquininha, não é mais um negócio de maquininha. É um negócio de ajudar o cliente, o estabelecimento comercial, a gerir melhor o seu negócio. Então, estamos adicionando complexidade ao nosso negócio, portanto, atender também vai ficar mais difícil. Então, de tédio não morreremos. Maravilha. Bom, gente, eu acho que toda vez que a gente fala que Customer Success é uma filosofia que tem que estar impregnada no coração da empresa, hardware. Obrigado, Augusto Lins, um exemplo maravilhoso para a gente. Obrigado.